Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital aqui do nosso Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Alexandre Donato, da disciplina de Geografia, e nesta aula nós teremos conteúdo aí para o 8º ano do ensino fundamental, anos finais. Vamos dar uma olhada aqui o que temos para essa etapa. É a aula de número 72, Estado versus Estado. O objeto de conhecimento é Estado, nação, território, governo e país. Vamos ver ao que se refere cada um desses conceitos. Vamos lá então a visitar esses conceitos, não é? Olha o mundo aí se montando em peças de quebra-cabeça em diversas partes, de diversos tamanhos, diversas áreas de abrangência. Vamos dar uma olhada no nosso conteúdo. Ao longo da história, as sociedades estabeleceram limites territoriais e fronteiras, estabelecendo governos para sua administração e se organizando em estados. A seguir, vamos entender conceitos ligados a essa construção espacial dos homens, verificando as características de território, estado, país, governo e nação. Ok, então vamos visitar aí os conceitos, começando por território. Origem no latim territorium, deriva da palavra terra. Território refere-se à área da superfície terrestre na qual um Estado exerce seu poder soberano. E aí vamos ver aqui o conceito de fronteiras, ok? As fronteiras definem o território de um Estado e requerem o reconhecimento de Estados vizinhos. Em alguns casos, surgem discussões e disputas entre Estados em relação a certas áreas, o que torna complexa a delimitação das fronteiras. Um exemplo de disputa territorial na América do Sul ocorre entre Venezuela e seu vizinho oriental, a Guiana, pela região de Essequibo. De acordo com o governo venezuelano, essa área já fazia parte da Venezuela antes da colonização da Guiana pelos ingleses no século XIX, que a teriam tomado para si. A resolução dessa questão está atualmente sendo mediada pela Corte Internacional de Justiça. Se você observar o mapa aí, você vai ver o mapa da Guiana. Essa parte verde do mapa está sendo requerida, né, pela Venezuela. Vamos a mais um conceito. A palavra Estado vem do latim status, que significa estado, posição, ordem, condição. Quando nos referimos ao Estado como sendo uma instituição específica, recomenda-se que esse seja grafado com letra maiúscula. Exemplo, manter a saúde pública nacional é dever do Estado, ok? Vamos ainda. Ao nos atermos ao Estado referente a unidades federativas de um determinado país, optamos por grafá-lo em letras minúsculas. Exemplo, meu irmão nasceu no estado do Rio Grande do Sul. Vejam a diferença. Estado com letra maiúscula, eu estou falando de um país, né? De um governo. E estado com letra minúscula, eu estou falando aí das unidades federativas. Observe que há estados em que as unidades político-administrativas internas recebem outros nomes. Por exemplo, na Suíça, o estado é dividido em cantões, enquanto na Argentina e na Rússia ele é dividido em províncias e repúblicas, respectivamente. Além desses, a França é dividida em departamentos. E me lembrei também que na Itália nós temos as famosas comunas. Então, nós vimos aí que diferentes países do mundo utilizam nomes diferentes para suas unidades federativas, né? Nós vimos lá que alguns países chamam de províncias, outros de cantões. Eu me lembrei que na Itália chamam algumas parcelas lá de suas subdivisões de comuna. E agora a gente vai dar uma olhada no conceito de país. A palavra vem do francês pays, tá? É mais ou menos essa a pronúncia realmente. A origem da palavra vem do latim pagensis, de pagos, e significa pequeno povoado, aldeia. É lógico que esse pequeno povoado, aldeia, se refere ao momento histórico lá da origem da construção dessas parcelas territoriais.
Frequentemente o termo país é usado como sinônimo de Estado, mas não são iguais, tá? Há diferenças. Observemos o conceito de país. É simplesmente denominação que se atribui a determinada porção da superfície terrestre reconhecida como sendo território pertencente a um Estado soberano, entendeu? Se refere mais à parcela territorial. Já Estado, como nós veremos, é por sua vez correspondente à instituição que exerce poder sobre um território e sua população, dirigindo e organizando a vida social. Então, voltando, país se refere à parcela territorial e Estado à instituição que dirige o que acontece no interior dessa parcela territorial, nesse caso. Então, a gente entendeu perfeitamente aí a diferença entre país e Estado, não é? Agora nós vamos visitar o conceito de governo. A origem da palavra governo vem do latim e é governare. Significa conduzir, dirigir, administrar. Governo é então, gente, a autoridade governante responsável por administrar um país, um estado, um município, etc. Então nós temos aqui responsáveis pelo país, temos responsáveis pelas unidades federativas, temos responsáveis aí políticos, né, pelos municípios e etc. Tá ok? Então, gente, um governo é constituído por um conjunto de agentes que exercem cargos políticos e técnicos e que pode ser temporário a depender do regime político adotado em determinado país. Ok? Nós temos as eleições, né? Então nós temos os governantes aí que governam em diferentes esferas por determinado tempo. E nós temos também técnicos que ou são concursados ou eles são contratados, ok? E exercem funções temporárias, com tempo marcado para acabar. Isso acontece em alguns países, em outros não. Então, gente, vimos aí o que é território, vimos o que é Estado, a diferença de país para Estado, né? Vimos o que é governo e agora vamos a um termo um pouco mais subjetivo, ok? É o termo nação. A palavra nação vem do latim natio, de natus, que significa nascido. Dessa forma, o conceito nos transmite a concepção de que uma nação é formada por uma comunidade social unida por um passado histórico compartilhado que resultou em uma identidade cultural. Ou seja, gente, realmente é bem mais subjetivo o tema, né, o termo, do que os demais que nós vimos. Vamos aqui então ver como que se dá a formação de um Estado ou Estado-nação. Os indivíduos pertencentes a uma nação compartilham características comuns relacionadas a costumes, língua, religião, tradições, crenças ou valores. Quando ocupam um território específico e se organizam politicamente, isso resulta na formação de um Estado ou Estado-nação. Nem sempre há identidade completa entre Estado e a nação. Há estados com duas ou mais nações que apresentam língua e traços culturais diferentes. É o caso do Canadá, estado onde convivem populações de diversas descendências. Parte dos descendentes de franceses tem a intenção de criar o próprio estado na província de Quebec e já fez tentativas nesse sentido, sem, contudo, obter sucesso. Então vejam só, dentro daquele grande país do Canadá, há uma região ali que é compartilhada por pessoas que têm ali os mesmos hábitos culturais, a mesma língua, e eles querem formar lá, naquela região do Quebec, um estado, né, à parte, separado do Canadá. É isso. Finalizamos nosso contraturno digital sobre Estado, nação, território, governo e país. Agora nós vamos para o nosso aplicando. Então vamos aqui para o nosso aplicando tradicional, né? Uma questão do CMEAN 2023. Acerca do uso da palavra Estado com inicial maiúscula ou minúscula,
aponte a alternativa correta. Nós vimos aí durante a aula que há uma diferença, né, gente? Quando a gente fala estado e grafa, escreve com letra maiúscula, nós temos um determinado sentido para o conceito. Quando a gente escreve estado com inicial minúscula, há outro. Mas enfim, vamos analisar aí das 4 opções qual que é a correta. Na alternativa A, nós temos o seguinte: meu irmão nasceu no estado do Pará. Na alternativa B, a segurança pública é papel do Estado. Na alternativa C, temos o Estado é responsável pela saúde pública. E na alternativa D, nós temos o Brasil é o maior estado da América do Sul. Então, lembrando, a chave aí dessa questão é justamente a grafia, né, a letra inicial, se ela é maiúscula ou minúscula. Será que o meu irmão nasceu no estado do Pará e aí é letra maiúscula? A segurança pública é papel do Estado. A segurança pública em nível nacional é papel do Estado, escrito em letra minúscula. O Estado é responsável pela saúde pública, o Estado aqui, né, se referindo a uma questão nacional, com letra maiúscula. D. O Brasil é o maior estado da América do Sul, aqui está escrito com letra minúscula. Vamos verificar aí qual é a resposta? Eu tenho certeza que você já sabe, né? Vamos ver aqui qual é a questão correta. A alternativa correta é a C. O Estado, letra maiúscula, é responsável pela saúde pública, ok? Aqui se referindo a uma questão nacional. Vamos dar uma olhada aqui no gabarito comentado. Por que as demais opções estavam erradas? A palavra Estado, vejam aí, por que a A estava errada? A palavra Estado é grafada com inicial minúscula quando se refere às unidades da federação. Então, quando eu falo o Estado do Pará, né, eu estou falando, obviamente, de algo que tem que ser gravado, escrito, com inicial minúscula. B. A segurança pública é papel do Estado com inicial maiúscula, ok? Então, quando se fala em segurança pública, falando em nível nacional, o Estado deve ser grafado com inicial maiúscula. E a D, por que estava errada? Referindo-se ao país, a palavra Estado é grafada com inicial maiúscula. Ok? Então lá o Brasil, na América do Sul, obviamente que nesse caso o Estado é letra maiúscula. Tá certo, gente? Vamos aí então dar uma olhada nas nossas considerações finais. Vamos aqui então às nossas considerações finais da aula de Estado com letra maiúscula versus Estado com inicial minúscula, né? Nós tratamos lá de território. Tá? E vimos que o território é uma parcela do espaço que é controlada por um determinado tipo de poder. Aqui, nessa fase de estudo de vocês, a gente se refere de forma mais clássica ao território como sendo um país. É uma parcela do território perfeitamente identificada, com suas fronteiras, com sua moeda, com seu hino nacional e etc. Tá ok? Então isso é território. Nós vimos também algo sobre governo. O governo, então, é aquela instituição que administra diferentes territórios. Seja um território do tamanho de um município, seja um território do tamanho de um estado, seja um território aí do tamanho de um país. Então nós temos governo federal, governo estadual, governo municipal e assim por diante. Nós vimos também algo sobre país e a diferença de país para estado. Vocês se lembram que o país se refere mais à questão territorial, física, né? E depois nós vimos que estado também, vamos já falar sobre ele, não quero adiantar, mas que há uma diferença entre país e estado. Nós vimos aí, gente, que o estado, né, ou com letra maiúscula ou com letra minúscula, diz respeito a elementos diferentes, tá? Quando ele é grafado com letra maiúscula, se refere a um país. Quando ele é grafado com letra minúscula, ele se refere a um estado da federação, a uma unidade federativa, não é isso? Então, quando eu falo o Estado brasileiro, eu grafo lá de letra maiúscula. Quando eu falo o Estado do Mato Grosso, eu grafo de letra
minúscula. E nós vimos, por fim, que há uma interatividade aí entre todas essas parcelas, mas há uma questão subjetiva sobre nação. A nação marca um grupo de pessoas que se identifica culturalmente, não é isso? Às vezes também por sua língua, por sua religião, essas pessoas se identificam como um grupo. E nem sempre esses grupos de pessoas têm lá o seu país ou o seu território separado. Às vezes, eles estão lá dentro de uma outra grande nação. Nós vimos lá o exemplo do Quebec, né, dentro do Canadá. Gente, é o seguinte, não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, né, e seguir a gente lá no @ContraturnoDigital, tá ok? Até a próxima, então. Valeu!